Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um programa, Jovens Destemidos, e nós estamos muito felizes de estar mais uma vez aqui, né? Nós tivemos alguns problemas na semana passada para estar postando o vídeo, mas tudo tem um propósito, né? Nós queremos que tudo tenha um propósito de Deus, né? E eu creio que os irmãos foram abençoados. No programa anterior nós estávamos falando sobre esse quarto animal, que foi o que mais chamou a atenção de Daniel, porque como eu disse nos programas anteriores, Daniel conseguiu distinguir a primeira besta que saiu das águas, né? Ele conseguiu distinguir, ele falou, não, parece um leão, é um leão isso aí. Aí ele olhou o segundo e falou, não, parece um leopardo, ou seja, parece um urso. E o terceiro ele falou, não, parece um leopardo, né? Mas o quarto ele não distinguiu, ele achou muito estranho aquele animal e ele olhou como que o animal era violento, né? Saiu devorava tudo, fazia em pedaço o que devorava e ainda pisava em cima o que sobrava, né? E daí você vai observar que ele chegou perto de um dos que estavam perto ali, na visão dele, e ele pediu a verdade acerca desse quarto animal. Queria saber a verdade acerca de tudo, mas o que mais chamou a atenção dele foi esse quarto animal, porque foi o que assustou ele, né? Ele queria saber a verdade. E nós entramos aí falando sobre a superpopulação, que é uma das coisas que Satanás tem usado, uma das ferramentas, tirando as pessoas das fazendas, colocando todo mundo ajuntado numa cidade, né? E eu mostrei os 7 elos de Satanás por trás disso. Eu creio que os irmãos foram abençoados no programa anterior. Se você não assistiu, volte e assista, porque é muito importante, né? Sobre isso que nós falamos no programa anterior. E esse capítulo de Daniel capítulo 7, ele trata assim do mesmo assunto, só que trazendo mais luz, de Daniel capítulo 2. Lembra que Daniel viu uma estátua e ali tinha 4 reinos? E aí tinham os 10 reinos, né? Os 10 dedos. Então aqui fala da mesma coisa. Porque você vai observar o seguinte, né? Vamos ler a nossa escritura oficial de hoje, que está em Daniel 7, no versículo 7. E diz assim, ó, depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava, né? Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Observa aí. E tinha 10 chifres. Sabe o que o irmão Brana diz que são esses 10 chifres? São os 10 reis, os mesmos 10 dedos da estátua, né? Estava misturado ali era ferro e barro, os 10 dedos da estátua. Esses 10 chifres que estavam na cabeça da besta são os 10 reis. Isso que o irmão Brana nos ensina, né? Agora observe o versículo 8, que é onde nós vamos entrar um pouco aqui nessa noite, se o Senhor nos der a graça, né? Diz assim, estando eu a considerar os chifres, ele estava olhando aqueles 10 reis, estava considerando aqueles chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Mas sabe onde que ele surgiu? Diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes. Observa essa coisa aí. Ele falava grandes coisas. Amém? Então observa aí que teve que cair 3 chifres. 3 chifres foram arrancados para um outro subir. Amém? Então, lembrando o que eu disse aqui, esses chifres representam nações, representam poder, né? Representa poder e é um poder que está em nações. Amém? Quem é esse chifre que sobe no lugar de outros 3 chifres? Quem que são esses 3 chifres e quem é o chifre pequeno? É isso que nós vamos tentar mostrar aqui com a graça de Deus, tentar mostrar para os irmãos quem é. Observe aqui um ponto aqui, você que gosta de anotar, você pode colocar aí assim, que esse versículo 8 está se tratando da grande tribulação. E eu vou provar aqui para vocês na Bíblia. Não vou nem precisar muito ler os parágrafos do Membrana, embora eu vou ler aqui um pouco. Mas a própria Bíblia já revela que esse período do versículo 8 está acontecendo dentro da grande tribulação.
Quando que esse chifre aparece? Esse chifre pequeno falando grandes coisas? Na grande tribulação. É nesse período. Amém? Então eu quero mostrar aqui para os irmãos, no ano de 1933, você vai encontrar isso na mensagem, naquele livro das eras, lá na página 289, que no domingo de junho de 1933, no domingo, né, numa manhã de domingo, o irmão Branham teve 7 visões. 7. E o que o irmão Branham nos diz aqui na mensagem, ele diz assim, 7 eventos maiores se tornariam conhecidos, né, antes da vinda do Senhor. Ele teve 7 visões. Aí eu quero que você observe, porque tem a ver com esse assunto que nós vamos falar aqui. Ele teve 7 visões. A primeira visão que ele teve, eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo, mas a primeira visão que ele teve, você pode conferir isso depois, a primeira visão que ele teve foi sobre um homem chamado Benito Mussolini, que ia se levantar como ditador na Itália. Observe os detalhes, na Itália ele se levantar, aquela nação ia cair aos seus pés, aí ele ia invadir a Etiópia, aquela nação da Etiópia também ia cair aos seus pés, mas depois o próprio povo ia se virar contra ele e ele ia ter uma morte misteriosa. É isso que a primeira visão Deus mostrou para o irmão Branham. Essa visão se cumpriu ao pé da letra, o irmão Branham diz, ao pé da letra ela se cumpriu. A segunda visão do irmão Branham falava sobre um austríaco chamado Adolfo Hitler que ia se levantar como ditador na Alemanha. O povo novamente ia cair aos seus pés. E o irmão Branham ele viu uma linha chamada Siegfried, que o exército americano teria dificuldade de vencer os alemães, né, nessa linha. Teria muita dificuldade. Só que o irmão Branham viu que ele teria um fim horrível e misterioso. Novamente, essa visão se cumpriu ao pé da letra, e Hitler, até hoje, ninguém sabe como que ele morreu. Uns dizem até que ele veio parar no Brasil, né? Virou uma confusão de como que ele morreu, né? A terceira visão, o irmão Branham viu 3 grandes ismos se levantando no mundo. O primeiro chamava fascismo, que era lá do Mussolini, o segundo nazismo, e o terceiro comunismo. Só que o irmão Branham disse que os 2 primeiros, o fascismo e o nazismo, seriam absorvidos pelo terceiro, que era o comunismo. E o comunismo ele surgiu na Rússia, né, com um camarada chamado Karl Marx, né? Uma coisa assim que diz, é um nome russo. A quarta visão que o irmão Branham teve, ele viu o tremendo avanço científico. Ele viu um carro na forma de uma bolha de plástico que percorria as rodovias em alta velocidade, só que ninguém pilotava. E ele viu lá dentro um rapaz que estava jogando uma espécie de jogo de tabuleiro. Né? Quem estava lá dentro? 2 pessoas, mas nem precisava de ninguém ali pilotando. Essa visão se cumpriu, nós sabemos. Nós temos aí as empresas do Google, que criou um carro. Nós temos a Tesla, que tem feito vários carros sem precisar de um piloto, né? Então essa visão se cumpriu. Ela tem se cumprido. E já tem carros aí em rodovias na Europa e nos Estados Unidos percorrendo as rodovias sem precisar de alguém pilotando. A quinta visão, o irmão Branham viu a queda moral do mundo. Ele viu que as mulheres pintavam seus rostos, diminuíram as suas roupas, né? E até que a última coisa que ele viu na visão era uma mulher que estava tampando as suas partes íntimas só com uma folha de figueira, né? Então era a queda moral do mundo. A sexta visão, o irmão Branham viu uma mulher se levantando na América, uma mulher muito bonita, e ela tinha um poder extremo. Né? Se levantava na América e dominava tudo. O irmão Branham disse que essa mulher era a Igreja Católica. E a última visão, o irmão Branham viu que os Estados Unidos estavam em chamas. Tinha tido uma explosão terrível, ele ouviu uma explosão terrível, e quando ele olhou, a América estava em chamas. Então eu trouxe essas 7 visões para os irmãos lembrar. Mas um ponto aqui importante, você fala assim, mas o que tem a ver com chifres aí, irmão Jonas? É que nessa visão 4 nações aparecem. Só tem 4 nações ali. Tem a Itália, lá de Benito Mussolini, tem a Alemanha, aí tem a Rússia. Sabe quem que vai mandar uma bomba atômica nos Estados Unidos? A Rússia. Sabe quem que criou o comunismo? A Rússia. Então tem a Rússia. E a quarta, os Estados Unidos. Então tem 4. E aqui no versículo 8, você vai ver 4 chifres. 3 que caem e 1 que sobe. Amém?
Quando você vai lá no começo, em Daniel capítulo 7, lá no versículo 2, olha o que está escrito lá. Diz assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Esses 4 ventos do céu são essas 4 nações, né, que estão trazendo... O que é vento? É guerra. E são 4 nações que estão trazendo guerra para o mundo. Você pode olhar na história que quem trouxe a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, quem estava mais envolvido nessas guerras mundiais, era a Alemanha, era a Itália, os Estados Unidos e a Rússia. Sempre esses 4 países estão ali no meio, ali, ó, trazendo essas guerras. E até hoje, né? Até hoje, mais precisamente, né? Ali junto com os Estados Unidos e a Rússia, ali, eles estão tendo umas batalhas, né? Umas batalhas grandes. Eles estão sempre ali. Daí teve Guerra Fria, teve várias outras, mas sempre essas nações ali, elas são envolvidas. Pode observar. Sempre elas estão envolvidas. Então, nós sabemos quem que são esses 4 chifres aí. É a Alemanha, é a Itália, é a Rússia e os Estados Unidos. São essas 4 nações. E que o irmão Brana viu esses 7 eventos, e dentro desses 7 eventos importantes tinha essas 4 nações envolvidas. Amém? Mas, olha só o que diz lá no versículo 24 de Daniel 7. Né? Observa aí. Olha o que diz no versículo 24. Aqui está o anjo trazendo a explicação para Daniel. Ele diz assim: quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Então observa que no tempo que nós estamos vivendo agora, tem 10 reis que estão governando o mundo. São 10 reis que estão governando o mundo. Irmão Brana prova isso, eu vou ler aqui o parágrafo. Irmão Brana diz que no tempo dele lá, dois presidentes se reuniram na ONU e tinha 4 nações de um lado, representando 5 nações de um lado, né, representando o Ocidente, e 5 representando o Oriente. Né, tinha 10 nações. Irmão Brana aponta essa reunião para mostrar que os 10 reis já estavam em terra. Né? Irmão Brana faz uma comparação bem interessante aqui. Sabe o que o Irmão Brana diz na mensagem As 7 Eras da Igreja? Lá na era da igreja de Tiatira. O Irmão Brana diz assim, ó: deixe-me dar-lhes algo mais sobre ferro e barro. Lembrem-se, quando Khrushchev bateu o seu sapato sobre a mesa das Nações Unidas, bem, havia 5 nações orientais ali e 5 ocidentais. Khrushchev falou pelas do Oriente e o presidente Eisenhower pelo do Ocidente. Khrushchev era o presidente da Rússia, Eisenhower o presidente dos Estados Unidos. O irmão Brana diz assim: na Rússia, Khrushchev significa barro e Eisenhower significa ferro. Os 2 principais líderes do mundo, os 2 dedões dos pés, de ferro e barro, estavam lado a lado. Estamos no final de tudo. Então, nesse momento, nós temos 10 reis. Aí, o que diz aqui no versículo 24 de Daniel 7? Ó? E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. E depois dos 10 reis, depois deles, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Então, ele abaterá a Alemanha, a Itália e a Rússia. Não que ele vai exterminar os países, mas ele vai abater o fascismo, o nazismo e o comunismo. Esses 3, o irmão Brana diz na mensagem As Virgens Nécias, 144 mil, que o comunismo vai chegar num estado de quase extinção. E só depois da tribulação que o comunismo vai se levantar. Não esse pessoal que se diz comunista, como Lula, né, Dilma, não esse pessoal. O Morana diz que só tem 1% no mundo, né, que é comunista de verdade. E esses vão se levantar no final da tribulação. Amém? E ele vai se levantar. Quando que esse rei vai se levantar? Vamos aqui no versículo 25 do capítulo 7 de Daniel. Olha o que esse chifre pequeno vai fazer. Ó. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo,
e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Não está na Bíblia, irmãos, como eu disse aqui, não está na Bíblia que a Rússia vai dominar o mundo. Não está. Por isso que as pessoas estavam meio desesperadas com o comunismo. O irmão Brando fala, não se preocupa com isso aí não. Isso é um movimento de Deus que está sendo operado. Não está na Bíblia que a Rússia vai dominar o mundo. Não está na Bíblia escrito que a China vai dominar o mundo. Não está escrito. O que está escrito é que vai se levantar um quarto reino romano. Certo? Daí você diz assim, mas você falou dos Estados Unidos, irmão Jonas. Você falou dos Estados Unidos. Você está ficando meio confuso. Eu vou te provar aqui, irmãos. Lá em Apocalipse capítulo 13, fala de uma besta que sai da terra. E ela tem um poder. Mas sai uma besta sai uma besta das águas, que ela tem um poder, né? E aí sai uma besta da terra. E sabe o que está escrito lá? Que essa besta que sai da terra, ela tem todo o poder da primeira besta. Que é os Estados Unidos da América. A besta que sai da terra é os Estados Unidos da América. E ela tem todo o poder da primeira besta. Amém? Espero que os irmãos estejam entendendo. Então, esses Estados Unidos, ele vai governar o mundo, mas quem está por trás é Roma. Quem está por trás. Você lembra da história de Acabe e Jezabel? Quem estava lá sentado no trono era Acabe, mas quem governava por trás era Jezabel. Amém? Então, esse chifre pequeno que levanta, ele fala grandes coisas, né? Esse chifre é um poder dos Estados Unidos. Mas ele tinha olhos como um homem. Esse homem, Mombrana disse que é o super-homem de Satanás. Quem fala essas grandes coisas é um homem que vai se levantar lá dos Estados Unidos. É um papa. Mombrana disse que é um papa americano que vai sair lá dos Estados Unidos. Vamos pegar as escrituras aqui e vamos ver o que o Mombrana fala sobre esse papa aí. Observa aqui. Mombrana diz na mensagem Atos do Espírito Santo, no parágrafo 87, ele diz assim: eu creio num destes dias gloriosos, quando esta confederação unida de igrejas se reunir e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e for colocado ali de acordo com a profecia. Então eles formarão uma imagem à besta. E eu lhes digo, a verdadeira igreja de Deus será juntada. Então esse chifre de dentro dos Estados Unidos vai surgir um homem que fala grandes coisas. E o irmão Brana, sabe o que o irmão Brana disse sobre esse homem? Ele diz que esse homem que vai se levantar e falar grandes coisas, e ele vai destruir os santos do Altíssimo e vai cuidar de mudar os tempos e a lei. É porque ele vai matar, esse homem aqui, ele vai matar Moisés e Elias. Ele vai matar as virginésias. E ele tem esse poder. O irmão Brana disse que ele tem esse poder, ele tem autoridade de fazer isso, né? Ele tem toda essa autoridade. Nosso tempo está meio que encerrando já, nós estamos no final, e eu vou deixar para nós falarmos um pouco sobre esse super-homem de Satanás no próximo programa. Eu espero que os irmãos foram abençoados, né, com o nosso programa de hoje, e que os irmãos fiquem em expectativa para o próximo, que nós vamos falar um pouquinho sobre o super-homem de Satanás. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.